Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem em casa, resolvendo as atividades. Pessoal, é o seguinte, na verdade a minha vontade era estar aí com vocês na sala de aula. Eu me sinto muito mais à vontade com vocês do que na frente de uma câmera. Mas já que isso não é possível, eu resolvi gravar uma aulinha para vocês na lousa. Porque eu vejo que na parte de exatas, eu utilizando a lousa, fica mais claro, fica mais fácil para o aluno entender. Na nossa última aula, eu comecei com vocês movimento uniforme. Então, se você voltar lá no seu caderno, que corresponde aos módulos 18, 19, 20, 21, 22 e 23, é o único resumo para todos esses módulos. Então, eu comecei o resumo aí com vocês. Está aí no seu caderno as características do movimento uniforme, a parte gráfica do movimento uniforme e também a equação do sorvete. As características do movimento uniforme falam o quê? Que o móvel se encontra em movimento uniforme quando ele possui velocidade constante. Então, se você tem um carro lá na rodovia e esse carro permanece sempre com a mesma velocidade, então durante esse intervalo de tempo, eu falo para vocês que aquele carro, que aquele móvel, teve um movimento uniforme. A velocidade não muda, a velocidade é constante. E a outra característica do movimento uniforme, ele fala que a aceleração é nula. Mas como assim a aceleração é nula se o móvel tem velocidade? É porque o móvel só tem aceleração quando a sua velocidade aumenta. E ele tem uma desaceleração quando a velocidade diminui. Então, sendo a velocidade dele constante, ele não tem aceleração. Tanto é que na equação do sorvete não aparece o A da aceleração. Aí o que acontece, pessoal? Representando aqui a equação do sorvete, o S representa para nós a posição final. O SO representa a posição inicial do móvel. O V representa a velocidade e o T representa o tempo. No sistema internacional de unidades de medida, a posição ela é dada em metro. A velocidade ela é dada em metros por segundo. E o intervalo de tempo ele é dado em segundos. Então, posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Jogando isso na prática, eu desenhei aqui embaixo, é o mesmo carro. O carro se encontra no marco metro 100, ou seja, ele está lá na plaquinha 100, e de repente ele vem para esse ponto. Ele vem para a plaquinha 300. Aí o que acontece? A plaquinha 100 representa a posição inicial desse carrinho. A plaquinha 300 representa a posição final desse carrinho. E a velocidade, que eu coloquei aqui que é constante, é a velocidade que ele teve nesse percurso. E o tempo aqui da equação é o tempo que ele gastou para sair da plaquinha 100 e chegar até a plaquinha 300. Então, de novo, a plaquinha 100, que é o local de onde o carrinho saiu, representa para mim a posição inicial. A plaquinha 300, que é onde o carrinho chegou, representa para mim a posição final. O V, velocidade, e o T, o tempo. Não esquecendo que a velocidade é constante. Em qualquer ponto aqui da trajetória, a velocidade dele é a mesma. Aí o que eu quero explicar para vocês agora? A posição e o instante de encontro desses dois carrinhos aqui, desses dois móveis. Eu fiz um desenho aqui, bem prático, que vocês vão entender melhor. Eu tenho o carrinho A, que se encontra na plaquinha 100. Então, a plaquinha 100 representa para ele a posição inicial. Eu tenho o carrinho B, que se encontra na plaquinha 500. A plaquinha 500 representa para esse carrinho também a posição inicial. Então, o que eu tenho aqui? A posição inicial para o carrinho A posição inicial para o carrinho B. Dá uma olhadinha na velocidade dos dois.
O carrinho A tem velocidade de 30 metros por segundo. O carrinho B tem velocidade de 10 metros por segundo. Como a velocidade do carro B é menor que a velocidade do carro A, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, o carrinho A vai alcançar o carrinho B. Só que um vai alcançar o outro aqui na frente. Os dois têm movimento para a direita. Então, na verdade, vai acontecer isso daqui, ó. Eu tenho o carrinho A e eu tenho o carrinho B. Os dois em movimento, mas olha como que o A vai se aproximando do carrinho B, ó. Até o A encontrar o carro B. Até o A alcançar o carro B. Aí vem a pergunta: quanto tempo esse carro A gasta para alcançar o carro B? Aí vem a segunda pergunta: depois que o carro A alcançou o carro B, que eles estarão aqui, ó, carro B e carro A, lado a lado, porque um móvel só alcança o outro quando eles ficarem lado a lado. Quando um está colado na traseira do outro, o carro A ainda não alcançou o carro B. O carro A ainda se encontra atrás do carro B. Então, quando eles ficarem lado a lado, aí eu posso falar para você que o carro A alcançou o carro B. Mas quanto tempo esse carro A gastou para alcançar o carro B? Que nós chamamos de TE, que é o tempo de encontro. E no alcance, você concorda comigo que os dois estarão na mesma plaquinha? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a posição final do A e aqui eu tenho a posição final do B. A plaquinha 100 é a posição inicial do A. A plaquinha que eu não sei ainda é a final do A. A plaquinha 500 é a inicial do B. A plaquinha que eu ainda não sei representa também a final do B. Então, não sei se vocês perceberam que no encontro, então olha o que a gente faz. No encontro, temos, o que eu tenho no encontro? Eu tenho a posição final do A, que vai ser igual à posição final do B. Agora, o que eu preciso montar? No encontro, eu tenho isso daqui, que a posição final do A é igual à posição final do B. Isso daqui é uma regra. Por quê? Porque eles estão na mesma plaquinha. Agora, o que eu preciso montar? Eu preciso montar uma fórmula que é o sorvete para o carro A e eu preciso montar o sorvete para o carro B. E quando eu monto o sorvete para o carro A e o sorvete para o carro B, você vai substituir aqui. Mas o que significa montar sorvete? Você vai montar a equação do espaço para o A e montar a equação do espaço para o B. Quando eu falo montar a equação do espaço, você vai dar o valor da posição inicial para o A, o valor da velocidade para o A. Aí eu montei a equação do espaço para o carro A. Então funciona assim, certo? Você vai copiar o sorvete para o A, final de A, inicial de A, velocidade de A e tempo. Aí eu vou dar valor para esses dois elementos. O SA continua. Quanto vale a posição inicial do carrinho A? Está aqui, ó. A posição inicial do carrinho A vale 0. Quanto vale a velocidade do carrinho A? Está aqui, ó. Vale 30. E o T continua. Então eu montei o que nós chamamos de sorvete para o carrinho A. Aí eu venho aqui e monto o sorvete agora para o carrinho B. A equação do sorvete para o B e eu vou substituir esses dois elementos. Então, SB continua, que é a posição final do B que eu não sei, assim como a posição final do A eu também não sei. Então, quanto vale a posição inicial para o carrinho B? Que está aqui, ó, 500.
vale a velocidade do B? 10. E o T continua. Então eu tenho aqui o sorvete montado para o carro A, o sorvete montado para o carro B. Mas voltando aqui, no encontro, o que a gente tem? Que a posição final do A é igual à posição final do B. Mas quem é a posição final do A? Aqui, ó. A posição final do A é 100 mais 30T. E quanto vale a posição final do B? Está aqui, ó. É 500 mais 10T. Então eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, onde o T representa para mim a variável, onde o T representa para mim o instante de encontro. Aí você resolve essa equação do primeiro grau, aí vai ficar 30T, tá positivo vai para lá negativo, menos 10T, que é igual a 500 menos 100, porque estava positivo, vem para cá negativo. 30 menos 10, 20T. 500 menos 100, 400. Então eu falo que T é igual a 400 dividido por 20. E fazendo essa divisão, e no final nós chamamos de TE, 400 dividido por 20, 40 por 2, 20 segundos. Então eu falo para vocês que o carro A gastará 20 segundos para alcançar o carrinho B. Tudo bem? Eu achei a posição de encontro. E qual é o valor dessa plaquinha? Essa plaquinha que eles vão se encontrar, ela vale quanto? Aí você vai fazer o seguinte, você vai escolher o sorvete que você montou para o A, ou o sorvete que você montou para o B, substitui o tempo por 20, que você acabou de achar, e você acha a plaquinha que eles vão se encontrar. Então, se eu pego aqui o sorvete do A, SA é igual a 100 mais 30T. Só que agora eu não chamo mais de SA, eu chamo de SE. Porque vai ser a posição de encontro. Aí eu tenho 100 mais 30 vezes quem? O 20. Então fica SE é igual. Primeiro a gente resolve a multiplicação. Então permanece com 100. 30 vezes 20 vai dar 600. Então eu sei que SE é igual a quanto? 700 metros. Então, o que eu posso falar para vocês? Eu posso falar para vocês que para essa dada situação, o carro A gastará 20 segundos para alcançar o carro B, e quando ele alcançar o carro B, eles estarão na plaquinha 700. Então, essa plaquinha desconhecida aqui, ó, é a plaquinha 700 metros. Aí eu montei um outro exemplo aqui para vocês, certo? Parecido com esse. Esse segundo exemplo, eu inverti o sentido do carrinho B. Mas o que vai mudar? É que nesse exemplo 1, os dois carrinhos iam para o mesmo lado. Enquanto aqui no exemplo 2, eles têm sentidos opostos. Aqui, pessoal, tem que tomar cuidado. O que vai acontecer? Você vai bater o olho no exercício, você vai ver que o carro A vai para a direita, o carro B vai para a esquerda. Só que olha o pega do exercício. Já foi comentado com vocês, eu já comentei com vocês que tem aquelas plaquinhas lá na beira da rodovia, que quando você percorre um determinado trecho e aquelas plaquinhas vão aumentando, quilômetro tal, se as plaquinhas vão aumentando, a velocidade é positiva. Se as plaquinhas vão diminuindo, a velocidade é negativa. Se você olhar aqui no desenho, se o carro A vem para a direita, as plaquinhas para ele vão aumentando. E se você olhar para o carro B, as plaquinhas vão fazendo o quê? Diminuindo.
Então o carro A tem velocidade positiva. Só que o carro B, ele tem velocidade negativa. Só que o enunciado do exercício não oferece isso daqui para você. Isso daqui é uma regra que você tem que saber. Então esse sinal negativo tem que ser colocado aqui. A única coisa que vai mudar é o seguinte: eles vão fazer isso daqui agora. No primeiro exemplo, eles faziam isso aqui. No segundo exemplo, eles vão fazer isso daqui. Agora eu falo para você: o carro A vai para a direita com velocidade de 10. O carro B vai para a esquerda com velocidade de menos 30. Essa velocidade ela é negativa. Então o encontro desses dois carros se dará aqui no meio. Mas em qual plaquinha que se dará o encontro? Então é o que a gente achou aqui. E quanto tempo eles vão gastar para se encontrar? É o que nós achamos aqui. A única coisa que vai diferenciar desse daqui para esse é que aqui a velocidade é negativa. Então, quando nesse exemplo aqui eu monto para cada um a equação do sorvete, então fica assim, ó. Final de A, inicial de A, velocidade de A e tempo. Eu tenho que dar valor sempre para esses dois. Olhando no desenho, SA igual posição inicial de A, 100, velocidade de A, 10 e o tempo continua. Eu montei o sorvete para o A. Aí eu monto agora o sorvete para o carrinho B. Então vai ficar SB, SO de B, velocidade de B, vezes o tempo. Então eu tenho SB igual, tem que dar valor para esses dois elementos. Olhando aqui no desenho, o carrinho B está na plaquinha 500. Só que a velocidade dele é negativa. Então é menos 30. E o T continua. Então eu tenho aqui o sorvete para o carro B, o sorvete para o carro A. A gente volta nessa situação. No encontro dos dois carrinhos aqui, eles estarão na mesma plaquinha. O carro A indo para a direita e o carro B indo para a esquerda. Só que a plaquinha é a mesma para os dois. Então, no encontro, temos final de A igual final de B, que é a mesma regra que nós utilizamos aqui. Aí o que acontece? Quanto vale a final do A? Quanto vale a final do B? Eu já montei o sorvete para eles. Então você vai, final do A, 100 mais 10T. Final do B, 500 menos 30T. Novamente uma equação do primeiro grau. Aí você vai separar os termos que tem a variável. Então eu tenho 10T. Tá negativo, vai para lá? Positivo. 30T. Que é igual a 500. Vem para cá negativo. Menos 100. Aí aqui eu tenho 40T. Que é igual a quanto? 400. Então eu tenho que T é igual a 400 por 4. E no final nós chamamos de TE, que é tempo de encontro, 400 dividido por 40, perdão. Aqui é 40, então aqui é 40. Aí eu corto, tá? 40 dividido por 4, 10 segundos. Então eu falo para você que após a largada, esses dois carrinhos gastarão 10 segundos para se encontrar, certo? Aí, o que acontece? Eu vou escolher o sorvete do A ou o sorvete do B,
E eu vou achar a plaquinha que eles estarão no encontro. Aí, se eu pego o sorvete do A, SA é igual a 100 mais 10T. Aí eu não chamo mais de SA, eu chamo de SE, que vai ser a posição de encontro. Então vai ficar 100 mais 10 vezes o 10 que eu achei lá embaixo. Então SE é igual, primeira multiplicação, 100 mais 100. Então SE é igual a quanto? A 200. Então, o que eu posso afirmar aqui para vocês? Que o carro A e o carro B, como eles têm sentidos opostos, eles gastaram 10 segundos para se encontrar. E no momento do encontro, eles estavam na plaquinha 200. Então, o A saiu do 100 e foi para a plaquinha 200. E o B, que saiu do 500, chegou até a plaquinha 200, que é a plaquinha do encontro. Depois eu vou passar para vocês, pessoal, alguns exercícios da apostila sobre isso daqui. Se de repente alguém ficou com dúvida, não entendeu alguma coisa, tem via WhatsApp, fiquem à vontade, pode perguntar, dá uma olhadinha no vídeo, vai parando o vídeo, vai fazendo as suas anotações de acordo com a necessidade. Tá? Volta também um pouquinho no caderno, lá eu passei para vocês as características do movimento uniforme, tá? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? E quem tiver ainda alguma dúvida, pode passar via WhatsApp que eu vou ajudando vocês. Foi um prazer, um abraço, fiquem com Deus.